Amém. Bem, eu não sei como é que os irmãos, as pessoas que estão vendo esse vídeo, né, vão interpretar minha maneira de falar, até porque eu não sou uma pessoa muito culta e talvez algumas expressões que eu usarei aqui podem não ser bem explicadas, assim, a ponto de ser uma linguagem muito compreensiva, muito compreendida. Mas, na verdade, eu estava dormindo, né, no quarto da minha mãe. Nesse dia ela estava dormindo na sala e ali na cama mesmo eu tive a impressão que eu tinha acordado. Quando eu olhei, não vi o teto. Quando eu abri meus olhos pela madrugada, eu não vi o teto, mas eu vi as nuvens, como se a casa tivesse sem teto. E poucos segundos depois eu já me deparei em outro local, como se tivesse transportado, sem que eu percebesse claramente. E quando eu me dei conta, eu já estava no fundo do quintal da minha casa e olhando para o céu da mesma forma. E eu comecei a ver os pássaros voando para um lado, para o outro. E eu fiquei observando aquela cena. Mas era de noite ou era de dia? A impressão que eu tinha é que era de dia, porque o céu estava azul, né? Com as nuvens. Estava claro, né? Estava claro. Mas em seguida, quando aqueles pássaros começaram a voar, aí eles mudaram a sua forma de voar, começaram a voar para trás, como se estivesse voltando o tempo. Voltando um filme, né? Como se estivesse voltando um filme. Aí quando eles começaram a subir, voando mais alto, mais alto e mais alto, até que eles começaram a descer. Quando eles desceram, eles passaram perto de mim. E quando eu me dei conta, não eram mais pássaros, mas eram anjos, né? A imagem, a ideia que eu tenho Era homens com asas. Isso. Um ser branco, bem branco. Então aí eu olhava para um lado, para o outro, assim, e eu vi que o céu estava totalmente tomado, lotado daqueles seres, né? Como se fossem milhares, totalmente lotado ali o céu de anjos. Então tudo se silenciou, de repente tudo ficou em silêncio e uma voz bem nítida, bem clara e bem alta disse a seguinte frase: a trombeta vai tocar. Então, muito forte. Então quando essa voz disse essa frase, eu imediatamente acordei, já realmente acordado. Da primeira vez eu achei que eu estava acordado, mas ainda não estava. Mas quando eu acordei realmente com essa voz, que eu olhei para o teto, eu já acordei na cama, a mesma cena, porém eu já vi o teto, normal, né, pela madrugada. E ali a minha cama começou a chacoalhar, balançar, bater muito forte, um barulho muito forte, cada vez mais ela batia mais forte. Mas isso você dormindo ou já acordado? Eu já acordado, totalmente acordado e lúcido. No sonho também, eu estava lúcido, como se eu tivesse acordado, mas dessa vez realmente eu estava acordado. Na verdade, esse sonho você foi uma experiência tão forte, você não sabe definir se era um arrebatamento de espírito, arrebatamento de sentidos, ou se era um sonho, né? Na verdade, eu não sabia se era um sonho ou realidade. Mas como eu acordei novamente, aí eu entendi que o primeiro tinha sido um arrebatamento de espírito, um sonho. Não tinha sido. Aí quando você acordou, a sua cama começou a chacoalhar, a balançar muito rápido, cada vez aumentando a velocidade. Aí depois foi diminuindo a velocidade até que parou totalmente. É como se fosse um sinal, uma confirmação de Deus, né? De que com aquele acontecimento sobrenatural, eu totalmente acordado e a cama balançando, fosse como se fosse a confirmação de que eu não tinha tido um sonho comum, mas um arrebatamento de espírito, que eu só percebi que era um sonho ou arrebatamento de espírito, que não era total realidade, quando eu acordei de novo. E se parece até com aquilo que Jesus descreveu, né? Que ele enviaria os anjos sobre os 4 cantos da terra, né? No dia do arrebatamento. Na verdade, eu não tenho muito conhecimento, né, a respeito desses acontecimentos, né, da palavra do Senhor. Até li a Bíblia, mas algumas coisas eu só vi que era bíblico, que realmente tem na Bíblia, depois que, né, eu fui pesquisar e algumas pessoas foram... De fato, só sabe que realmente aconteceu contigo e tu não tem dúvida disso. Não tenho dúvida que foi algo sobrenatural, não foi nada comum. E acredito sinceramente que foi Deus despertando a sua igreja, né, e eu, na verdade, estou agora disposto a divulgar, né, a contar esses acontecimentos que houve comigo. Só queria dizer o seguinte, que Jesus Cristo, ele está voltando, ele tem despertado a sua igreja, o seu povo, tem despertado
pessoas que talvez ainda nem conheciam a palavra de Deus através de sonhos, né, através de arrebatamentos de espírito. Isso não acontece só comigo, mas nos últimos dias tem acontecido com muitas outras pessoas, e Deus está mostrando, está alertando a sua igreja.